uma cidade mais humana, mais moderna, mais protegida, mais Porto Alegre. Esse é o slogan do programa Poa do Futuro, que vai investir mais de 7 bilhões de reais nos próximos 5 anos na capital gaúcha. Para conhecer os detalhes deste programa, que é o maior programa de investimentos de Porto Alegre, eu convidei o secretário municipal de Planejamento e Gestão, César Schirmer, para estar com a gente aqui no Poder RS. Pode rodar a vinheta. O Poder RS tem o apoio de Grão-Pau, consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, reconstruindo cidades, retomando vidas. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. Acesse o site www.fante.com.br e o Instagram @fantebebidas. Vinhos do Mundo, dezembro na Vinhos do Mundo, rótulos com 50% de desconto neste mês. EasyGen, ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz, sem fazer nenhum investimento. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Para falar sobre a Porto Alegre do futuro, eu convoquei o secretário de Planejamento e Gestão, meu amigo César Schirmer, que o prefeito Sebastião Melo diz que ele é o prefeito do centro. Agora também é o prefeito do futuro, César Schirmer. Bem-vindo ao Poder RS. Obrigado, Horácio, prazer te rever, te ver. Sabe que eu sou teu fã há muito tempo. Eu que sou teu fã. Não dá para dizer quanto tempo, que senão vão nos entregar aqui, mas é uma alegria muito grande poder participar do teu podcast aqui. Vamos lá, vamos direto ao ponto, né? A prefeitura acaba de lançar o maior pacote de investimentos da história. E eu que participei lá desde o início do governo Marquesan, e o governo Marquesan teve como um dos seus méritos comunicar que Porto Alegre, Schirmer, estava falida. Como antes o governador José Ivo Sartori, nosso amigo, mais teu amigo do que meu, tinha comunicado que o Rio Grande do Sul estava falido. Agora, Porto Alegre também ninguém sabia que estava muito mal das finanças. E aí se começa uma recuperação, um reequilíbrio das contas no governo do prefeito Marquesan. O prefeito Melo assume, continua, né, com esse equilíbrio das contas e agora no seu segundo mandato, e olha que importante, hein, esse Instituto da Reeleição, que tem muita gente que fala mal, o governador Eduardo Leite também reeleito, também está fazendo uma série de investimentos, mas chegou a vez de Porto Alegre e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. O que a prefeitura finalmente, então, está propondo e vai investir na capital de todos os gaúchos? Bom, primeiro um abraço para ti, que nos ouve nesse momento. O importante, viu, dessa questão é uma visão diferenciada e que projeta Porto Alegre num cenário de grande transformação. Nós que eu digo o governo, em particular o prefeito Melo, mas na minha secretaria, que é responsável pela captação de recursos, claro que qualquer município tem capacidade de captação, de buscar recursos, de empréstimos ou fundo perdido, e Porto Alegre também sempre teve uma capacidade nessa direção, mas agora, pelas ações que tu fizeste referência, a capacidade aumentou de forma exponencial. E os financiamentos nacionais são caríssimos, a 18%, 20% ao ano. Os financiamentos internacionais são 3%, 4% no máximo, de juro ao ano, e com carência de 20 anos, 5 anos para pagar, enfim, é um instrumento notável de antecipar ações de obras que teriam que ser feitas no futuro. E é isso que nós fizemos. Os 2 últimos anos do primeiro governo, trabalhamos na preparação, na estruturação, na busca desses financiamentos, e aí soma financiamentos internacionais, nacionais, recursos federais, a fundo perdido, ou mesmo financiamento de bancos, Banco do Brasil, BNDES, BRDE
e Caixa Federal, recursos próprios da prefeitura, isso dá um total de 7 bilhões, mais de 7 bilhões de reais que serão investidos nos próximos 3 anos. Para dar uma ideia do significado disso, o ano que mais Porto Alegre investiu com recursos próprios da sua história foi 22, foi 23, 500 milhões de reais. Agora, 500 milhões. 500 milhões de reais. Agora nós estamos tratando de 14 vezes mais do que isso. E essas ações e obras, elas se direcionam, eu até anotei aqui para não esquecer, só para te dar uma ideia, quantas coisas boas serão feitas em Porto Alegre. Obras contra a cheia, cultura, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, turismo, geração de renda, assistência social, cultura, habitação, saneamento, asfaltamento de ruas, qualificação profissional, segurança, saúde, meio ambiente. Não tem uma área, primeiro do território de Porto Alegre que não vai ter algum benefício de alguma natureza. E não tem nenhum setor da administração pública, aquilo que depende da ação da prefeitura, que também não terá transformações relevantes. E se tu quiser, se puder adiantar, não quero tomar o teu tempo Não, aqui. Nós temos tempo e o mas nosso principal assunto é esse, Chico. Isso mais do que... Entender que porra do futuro é essa, Isso. né? Que investimentos são esses? Porque tem alguém na oposição que já está dizendo o seguinte, não, o prefeito Melo pegou o orçamento do anual, somou ele e fez uma espécie de PAC midiático. Não é isso, né? Para quem conhece as finanças Não, da capital, não. investimento é uma coisa e sempre foi muito pequeno, né? Quando o prefeito Marques assumiu, por exemplo, a prefeitura estava impossibilitada de receber financiamentos e empréstimos nacionais e internacionais. Então não vinha nenhum dinheiro de fora. Sim. E a capacidade de investimento era muito pequena. reduzida. Então, assim, isso mudou muito e a gente não precisa nem falar de governo, nós temos que falar de Porto Alegre. Esses 7 bilhões, até que ano é? E o que comparando com a receita do município de Porto Alegre, Schirmer? Esse é o orçamento da prefeitura, orçamento. Isso é tudo que entra, de qualquer nível, dá 11 bilhões. Mas isso aí, obviamente, que gasta também 11 milhões, porque é equilibrado. 11 bilhões Ao no ano. Isso 11 bilhões isso é por ano. toda a receita, todo o orçamento do município. Eu não vou dar bola porque a oposição diz, eu tenho maior respeito, mas a oposição não governa. Quem governa é quem está no governo. Nós editamos esse livreto aqui. Aqui estão todas as ações em diferentes áreas da administração. Detalhando os 7 bilhões de investimento. Boa futura, eixo qualidade de vida. Vamos começar Boa então, futura, resiliência e proteção. Boa futura, gestão digital integrada. Boa futura, infraestrutura e mobilidade. Boa futura, desenvolvimento e inclusão social. São vários eixos. Está tudo aqui escrito com valor. Eu vou deixar isso para ti. Deixa aqui para mim. Está aqui com o valor. Então, deixa eu detalhar um pouquinho esse investimento. Tu falou dos financiamentos nacionais. São mais de 300 obras e ações em diferentes áreas da atuação do governo. Até 2000 e... Os financiamentos internacionais têm prazos rígidos, 5 anos, já passou um ano, portanto é mais 4 anos, até 2029, até o primeiro ano do próximo prefeito. E os financiamentos nacionais, seja fundo perdido e seja financiamento também, eles têm diferentes prazos de execução. Mas esses financiamentos internacionais são muito rígidos, os prazos. Já os financiamentos nacionais são mais elásticos. Mas e se não faz as obras, não recebe o dinheiro. Perde a possibilidade de ter aquele dinheiro. Exatamente. Desses 7 bilhões, vamos desmembrar um pouco. O que é, quanto é de financiamento nacional e internacional? O internacional, está tudo aí detalhado, vou te deixar isso. Mas eu vou só para... Em torno de 4 bilhões e pouco de financiamentos internacionais. Então, o grande investimento... Sim, financiamento com juro baixinho. Sim. Isso é fundamental. E 20 anos para pagar. E carência de 5 anos. Carência de 5 anos. É o melhor dos mundos. O melhor dos mundos. Por isso que nós nos dedicamos a buscar financiamentos internacionais. São 5 bancos que estão ali. Se tu pegar, vira assim a folha. Atrás, a última, ali. Aqui, olha ali. Então, todos esses agentes nacionais e internacionais. Estão todos aqui, ó. Banco Mundial, Agência Francesa de Desenvolvimento, o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Companhia Andina de Fomento, que é Banco de Desenvolvimento da América Latina, e um banco alemão chamado KfW.
Sim, que é super conhecido também. Isso, mais Banco do Brasil, mais Caixa Federal, mais BRDE BNDES, mais e BNDES. BNDES. E mais recursos do Tesouro Municipal, eventualmente também alguma coisa do governo do Estado e do governo federal. Dessas 300 obras e ações, eu vi que quase a metade delas são para enfrentar a Sim. questão das cheias, das enchentes, deixar Porto Alegre mais preparado. Isso é uma questão bem relevante, viu? Em torno de 45, 40% desses recursos são destinados a obras de proteção contra cheias e saneamento. Então vamos tentar aqui numerá-las, não no detalhe, mas onde vão esses recursos. As principais. Todas as casas de bomba, todas, sem nenhuma exceção, serão recuperadas, ampliadas, reconstruídas ou construídas. As Todas. 14 casas de Todas as casas. todas elas. Todas, sem exceção. Então, e o que é a casa de bomba? Porto Alegre sofre algumas, quando chove muito, a água inunda e não tem escoamento para o rio. Então a água fica empoçada em algumas regiões da cidade, Quarto Distrito, um pouco no centro, não muito, mas enfim, isso é na Zona Sul, vários lugares da cidade. Que é o Então, problema que mais atinge a população sim, esse é o porque dia a as dia. chuvas são recorrentes. Sim, a chuva em abundância, como aconteceu em 24, aquela tragédia, aconteceu em 41. Isso. Então não é uma coisa que acontece todo dia, ao menos se presume que não, né? Esperamos que não. Mas de qualquer forma, as obras essas que eu estou falando da casa de bomba para tirar a água da chuva e jogar no rio. Tem ações também que vão na direção de fazer espaços de contenção. Isso tem um nome, bacia de Bacias contenção. de- Nada como ter De uma drenagem. talentosa Está bem assessora de assessorado. imprensa. Está bem assessorado. Bacia De de contenção. contenção. Então, o que é? Você pega um espaço X em algum lugar da cidade, a água vem, a água da chuva vem e fica ali, depositada, até que ao longo dos próximos dias ela vai indo para o rio, senão ela acumula em algum outro lugar, na rua, dentro das casas, enfim. Então, tem bacias de contenção. Quantas bacias são? Eu não me lembro de cabeça, mas Mais são ou muitas, menos. são muitas. São muitas, então. São muitas. dezenas. Pequenas e grandes. Vou te dar um exemplo de uma bacia de contenção, de um dos programas. Tem um lugar da cidade, aqui na Zona Norte, eu não quero dar o detalhe, porque essa coisa ainda não está bem pública, então eu não quero me antecipar. Mas aqui na Zona Norte, um dos lugares que mais encheu na enchente. Tem um espaço ali, um terreno privado, que nós vamos desapropriar. Nesse processo dessa transformação, tem mais de 100 desapropriações. Para escolas, para postos de saúde, para complexos sociais, enfim, para CRAS, CREAS, conselhos tutelares, um montão de coisa. Bom, mas afinal, numa dessas bacias de contenção, ela vai ser uma ação do DEMAI, mas neste mesmo terreno, que nós vamos apropriar, vai ter um complexo social, que é uma coisa muito interessante, é uma ação integrada de todos os agentes públicos direcionados à área social, saúde, educação, assistência social, segurança, direitos humanos, enfim, tudo que você imaginar que seja ação do governo, vai ter ali naquele espaço, que é uma construção, e vai ter o governo ali pela sua ação em territórios carentes de Porto Alegre para dar um atendimento mais adequado e integrá-la à população carente daquela região. Está presente e próximo. Presente e próximo. É um polo territorial no nome. Num determinado território, fica aqui o espaço esse, num raio de 2 quilômetros no seu entorno, toda a população vai ser atendida naquele espaço ali. E de forma integral e integrada. Pois ali, num desses lugares, vai ter uma bacia de contenção, porque esse é um complexo cultural, esportivo, social, é um lugar de lazer, um lugar de convivência da comunidade, enfim. Vai ser como é no tem Landa, milho- então, essas bacias de contenção. Tem elas mil e uma utilidades. são Mas, áreas de lazer sim, também. mas neste complexo, dessa construção, do lado vai ter uma bacia de contenção. E essa bacia de contenção, ela vai ser um buraco, só que vai ser um buraco em forma de estádio, vai ter arquibancadas. Sim. Então a água choveu, a água vai para lá, fica esperando ali até que a chuva passa, e quando não tem água, aquilo ali vai ser um espaço esportivo. Vai ser um ginásio aberto, digamos assim. Ginásio aberto. Então, vê a complexidade. Então, tem obra do DEMAI, tem obra de várias secretarias da área social. Então, tem muitas ações em Isso é diferentes áreas. tua cara de Porto Alegre.
Isto muda a cara de Porto Alegre. Totalmente. Totalmente, porque o centro histórico e o quarto distrito vai ter um financiamento específico, vai mudar, já está mudando. O centro e o quarto distrito. Não tem um território de Porto Alegre, não tem uma área do extremo norte, ao extremo sul, ao leste, ao oeste, as ilhas. Todas essas regiões de Porto Alegre terão algum benefício. Ainda na linha de obras contra cheia e saneamento, as galerias. Hoje a tubulação das galerias para esgoto pluvial são muito acanhadas, chove mais do que normalmente chovia, entendeu? E mesmo quando chovia, e às vezes pouco, dava inundação. Então, tem algumas regiões da cidade que nós vamos ampliar o tamanho das galerias. Então, onde a galeria, digamos, é 1 metro cúbico, não 1 metro quadrado, vai ser 2 metros. 2 Então, metros, vai ser o dobro. Vai dobrar a ou mais capacidade. até. Então, a galeria vai ser também um lugar para depositar água da chuva. Então, é por isso que eu estou dizendo, é muita obra em diferentes áreas da cidade, e isto vai transformar. Também tem a questão dos diques, também vão ser mudados, enfim, vão ser ampliados, elevados, melhorados. Então, tem muitas ações. Eu posso te assegurar, também tem recursos para a defesa civil, para prevenção. A gente vai poder saber, bom, quando vai chover, quanto vai chover, que tipo de inundação, se está chovendo nas nascentes do Guaíba, Quando é que vai lá chegar atrás, aqui? quantas horas vai levar para chegar aqui, e quando chegar, que área vai atingir, porque isso tudo, essa tecnologia está disponível. Não tínhamos aqui, mas agora temos. O próprio prefeito já contratou muito mais gente lá para a Defesa Civil. Então, essa área, porque eu acho que é uma coisa bem relevante, porque, infelizmente, o imaginário também pesa nesse momento, né? Eu vi nesses dias, todo mundo, bom, agora vai dar um tormento, vai dar uma tormenta, vai dar uns ciclones aí, que é bom. Veio, não teve algum problema aqui e acolá, mas nada significativo, né? Mas fica no imaginário. Qualquer chuvinha, as pessoas já começam a ficar Com medo. nervosas e com medo, com justa razão. Aliás, Então, o que o Porto Alegrense tem muito medo, Schirmer, é atraso de obras. Desde as grandes obras Sim. da Copa, lá de 2014, isso faz mais de 10 anos, e que realmente várias dessas obras que agora foram entregues com muito atraso, com vários problemas, mas elas também mudaram muito a nossa capital, especialmente a mobilidade, mas com muito atraso. E garantir a prefeitura dar ao Porto Alegrense que essas obras vão ocorrer no tempo contratado. este é o grande desafio. Esse é o grande desafio. E sempre é, né? Sempre é. E no Brasil, particularmente, é um grande desafio. Eu quero falar sobre isso daqui um minutinho. Tá. Eu só quero te elencar algumas das muitas ações. Todo o sistema de proteção contra cheias, todo. Vai ser uma mudança Vai mudar total, completa e profunda. 48 quilômetros de redes coletoras de esgoto. Recuperação dos arroios Cavalhada, Guabiroba, Moinho, são arroios, nas margens deles tem invasões, ocupações, e a chuva vem e inunda essas casas, então tem remoção, tem recolocação, portanto tem construção de habitação para essas pessoas, e aí tu dá um trato urbano adequado e ambiental a esses arroios. Vamos dar um exemplo aqui para as pessoas até visualizarem. Atrás do Barra Shopping Sul ali, tem uma comunidade, ali Sim. passa o Arroio Cavalhada. Durante as enchentes, subiu 2 metros ali. Todas aquelas pessoas foram atingidas, mais de 2.000 pessoas. Aquele ali, Isso é reconhecimento, este arroio Cavalhada que eu falei, exatamente é aquele ali, a continuação para trás ali do bairro. Então, tem dezenas de praças e ruas, dezenas, o centro e o quarto distrito, sobretudo. Todas as praças do centro, mais algumas do quarto distrito, serão remodeladas. Dezenas de postos de saúde, CREAS, CRAS, que são instrumentos aí de assistência social. Trabalho na saúde dessa questão mental, que também Alguns é um vão mudar de desafio. lugar, então. Alguns sim, e outros serão melhorados, todos reformados, ampliados, reconstruídos ou construídos, né? Unidades de triagem para os catadores, que isso é um problema sério. Conselhos tutelares, 80 milhões de reais para qualificação profissional, isso é uma coisa muito importante, e nós estamos invertendo esta lógica. Como é que funciona hoje? Você oferece um curso de qualificação, então o cara faz curso de pedreiro e vai entrar de emprego, não consegue. Aí faz um outro curso de informática, vai atrás de emprego, não consegue. Depois faz carpinteiro, não consegue. O que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro identificar a vaga. Então, numa empresa tem uma vaga com tal perfil de necessidade, aí a prefeitura contrata o curso e ele, ao mesmo tempo que está fazendo o curso, ele está trabalhando naquela empresa
E o espírito do aprender fazendo, quer dizer, tu está fazendo e aprendendo. Muito e mais tu, eficiente, né? Muito mais. Então, Pra todo mundo. porque hoje é o seguinte, o cara faz um curso, não consegue emprego, faz outro, não consegue emprego, Ele faz outro, frustra, né? e aí é uma Aí frustração. pode ir pro crime Então ou nós qualquer primeiros identificamos a vaga, depois identificamos o interessado na vaga e depois nós qualificamos aquela pessoa, entendeu? E complexos sociais, que é aquilo que eu falei, que é complexo cultural, esportivo, são 8 em várias regiões da cidade. A maternidade da Restinga, são investimentos de 50 milhões. Reforma do HPS, uma reforma total. O HPS tem 80 anos, está cheio de puxadinho, né? Nossa, muito precisa muito. Vai ser A uma... maternidade da Restinga vai ser no Hospital da Restinga ou não? Não, acho que não. Eu ser em outro confesso local. que eu não conheço essas localizações, mas vai ser outro local. Tá. Centro de Cultura Negra, para resgatar toda a presença do negro, não sei, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Contenção de encostas. Bom, várias obras, que eu estou querendo dizer, várias importantes. Schirmer, E agora eu vou tudo isso de trabalho. Agora eu vou responder a tua pergunta. Não só Porto Alegre, como o Brasil atrasa as obras, a gente sabe disso. E qual é o problema? Começa na seguinte questão. O Brasil, tu faz um projeto de engenharia em 2 meses e leva 10 anos para concretizar aquela obra. Não vai me dizer que vocês vão inverter essa lógica. É isso. Então, no mundo civilizado, o que acontece? O mundo sério, digamos assim. Eles primeiro fazem um projeto que leva 1 ano. Demora mais tempo. E depois demora mais tempo, mas em compensação o projeto é tão detalhado, bem acabado, bem orçado, bem licitado, etc. e tal, que em 6 meses tu faz a obra. Então nós vamos demorar um pouco para começar as obras, porque vamos fazer projetos bem feitos, bem acabados, bem construídos, etc. e tal, e bem licitados, bem orçados. E isso, obviamente, que vai nos permitir fazer um projeto, construir o projeto, desenvolver o projeto com mais rapidez. Então, o que tu eventualmente perde na elaboração do projeto, tu ganha na sua execução. Claro. Quem já viveu dentro da Prefeitura de Porto Alegre sabe que os projetos mal elaborados é o grande problema. É projeto mal elaborado, mal orçado, mal licitado, mal executado, e lá no meio tem termo aditivo. Eu não estou falando de corrupção, estou falando de... Bom, projeto, não, pera um pouquinho, olha, essa parede aqui está errada. Faltou isso. Faltou isso. Me dá um aditivo. Esse é aditivo. E tem outra questão que vocês vão enfrentar, acho que eu queria que tu falasse um pouquinho, que é, além do projeto mal elaborado, de empresas diferentes. Uma que faz o projeto e a outra que executa a obra. Esse é outro, aí não tem esse alinhamento. Esse é outro assunto que eu ia te falar, que também é uma deformação brasileira. O que acontece? Uma empresa faz o projeto e a outra... Uma é licitar para fazer o projeto, ela faz o projeto. São duas licitações diferentes. São duas, aí tu licita para a obra. Aí o cara que vai fazer a obra, durante a obra, começa a dizer, o projeto é errado, por isso que eu estou atrasado aqui, eu quero mais dinheiro, porque isso aqui não deu. Então, nossa intenção, decisão já tomada, levamos ao prefeito de Melo, ele concordou. Licitar uma vez só? Licitação do projeto e da obra. Projeto e obra. Então, absolutamente legal. Totalmente legal. Quem vai fazer o projeto já sabe que vai fazer a obra. Porque se o projeto estiver mal feito, ele não tem como explicar que deu problema na obra, porque ele é o responsável pelo projeto. E a outra questão também, nessa linha que nós estamos falando, há uma exigência do Banco Mundial, dos seus financiamentos, que todas as licitações elas têm que ser uma licitação de técnica e preço. Isto é, tu estabelece um grau de exigência da empresa que vai se habilitar, conhecimento, tradição, experiência, capital, porque tem umas empresas que tu contrata, bom, eles trabalham de manhã para comer de tarde, e às vezes atrasam um pouco. Não tem laço financeiro. Não tem laço. Então nós vamos fazer, decisão já tomada, enfim, só estamos agora vendo a questão mais formal, todas as licitações, ao menos as grandes, serão de técnica e preço. Então não vai ser... Só preço. Só preço. Vai ser... Aí pode vir um aventureiro ali, oferece... joga o preço lá para baixo e aí no meio... Já conta com aditivo... Não, já sabe que vai dar problema, entendeu? E aí a administração muitas vezes fica na mão dele. Vou parar a obra. E às vezes ele falha no meio do caminho, entendeu? E uma obra pela metade, a pior coisa que tem é listar depois uma obra inacabada e abandonada. Isso é um parto, é um inferno. Os governos fogem disso, porque é um inferno mesmo, entendeu? Porque é difícil calcular, né? Como é que tu vai colocar? Agora falta metade da parede. Agora falta aquilo. E será que o que fizeram tá ok? Não precisa refazer? Então são 3 medidas importantes. Nós estamos tomando todas as cautelas exatamente para fazer no tempo certo. Porque isso é uma cobrança da imprensa. Quando
você pergunta, mas quando? Quando é que termina? Que horas? Do que dia? E eu detesto isso, porque toda vez que tu diz, vai ser dezembro de... Tu, de certa forma, tu tá te comprometendo. Claro. Só que uma licitação, um projeto, uma licitação não depende só da vontade do governante, às vezes tem uma contestação judicial, tem um apontamento do Tribunal de Contas, tem uma reclamação do Ministério Público, alguma coisa que retarda o processo, entendeu? Aliás, eu me lembro do aeroporto Salgado Filho no governo Brito. Foi feita uma licitação para ampliar o aeroporto, não essa atual reforma, lá atrás, Não era concedido. Não, 94, 98. E foi feita a licitação, ganhou uma empresa, a segunda colocada contestou a licitação, dizem que para chantagear a primeira, mas ele contestou judicialmente, e esse assunto levou 4 anos para deslindar judicialmente. E a decisão final foi que a empresa que ganhou estava certa a licitação, não tem que alterar nada. Só 4 anos depois a empresa disse, não quero mais fazer. Claro. 4 anos já passou. Imagina, mudou o governo, mudou tudo. Não quero mais fazer. Anos mudou tudo. Então, isso também é um problema. Então, todas as cautelas, nós temos, por exemplo, um procurador do município, uma unidade da procuradoria exclusiva para os financiamentos. Nós temos uma comissão de licitação exclusiva da DLC, que é o departamento que faz a licitação. Tem um grupo de servidores que vão só cuidar das licitações do financiamento. A Secretaria de Transparência tem uma unidade de monitoramento que também vai estar exclusivamente lá para nos ajudar, uma unidade da controladoria do município. Enfim, estamos tomando todas as cautelas necessárias para absoluta transparência e agilidade e cumprimento de prazo e fazer melhor e mais barato. Estamos recebendo no Poder RS de hoje, desta semana, o secretário municipal aqui de Porto Alegre, de Planejamento e Gestão, César Schirmer. Deixa eu chamar os meus apoiadores aqui, Schirmer, que pagam a conta do Poder RS, e a gente já volta aqui no YouTube e no Spotify. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. A reconstrução do Rio Grande passa pela união dos municípios. O consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre apoia a reconstrução das cidades e a retomada da vida de milhões de gaúchos, estimulando investimentos em educação, saúde, desenvolvimento econômico e infraestrutura de prevenção contra eventos climáticos extremos. Grampal reconstruindo cidades, retomando vidas. Em um mercado cada vez mais ameaçado pela falsificação, adulteração e contrabando, a BBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, atua na linha de frente para proteger consumidores e garantir a legalidade do setor, com ações de fiscalização em parceria com autoridades, governos, campanhas de conscientização e apoio a políticas públicas rigorosas. A entidade combate práticas criminosas que colocam vidas em risco e prejudicam a economia. O compromisso da BBD é claro, assegurar que cada garrafa chegue ao consumidor com procedência, qualidade e segurança comprovadas. Olha só, pessoal, o ABRS alerta, cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site da OAB, oabrs.org.br, e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Voltamos com o Poder RS hoje recebendo César Schirmer, secretário de Planejamento e Gestão de Porto Alegre. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, e o centro da cidade? O prefeito Sebastião Melo disse que o prefeito do centro histórico era o Schirmer. O que aconteceu ali também, que atrasaram várias obras, e o que foi feito até agora? Está a seu contento?
Bem, deixa eu te falar um pouquinho o cenário. Não é a primeira vez que a administração tenta recuperar o centro histórico. Já houve ao longo do tempo outras tentativas. E os centros históricos no mundo, eles sofreram um processo de decadência nos últimos 80 anos. E muitas cidades do mundo, e no Brasil mesmo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Paulo, enfim, várias cidades já iniciaram esse processo de recuperação e revitalização. Porto Alegre também no passado, mas por alguma razão, eu não estou querendo acusar nada, não é esse o meu propósito, e aí a população vai perdendo um pouco a crença. Bom, agora, de novo, vem mais um. Então, o que nós, em vez de dizer que íamos fazer, nós fizemos? Dar exemplos. Nós melhoramos, enfim, colocamos para funcionar o segundo andar do mercado público que estava fechado. Já aconteceu. Tem lá o viaduto da Duque, ali da Borges, o viaduto Otávio Rocha, que está em franca recuperação, revitalização, e fica Onde é que pronto agora em termina? dezembro. Agora em dezembro. Por que ele não vai ser concedido, parênteses? Não, vai ser concedido, só que o formato da concessão é diferente. Nós tínhamos a Prefeitura contratou a São Paulo Parcerias para fazer um estudo de PPP, e aí esse estudo levaria até dezembro do ano que vem, dezembro de 26. Só que a obra fica pronta agora, E aí e se ficar um ano aquilo lá parado, desocupado, daqui não precisa um ano, em um mês está todo ele pichado. É verdade. Então nós resolvemos buscar uma outra solução semelhante à que existe com o mercado, que se chama TPU, se não me falha a memória, que é uma alocação. Os mercadeiros ali pagam para a prefeitura um X por mês. Sim, abre um edital, Isso, as abre um pessoas... edital, os caras se habilitam. Só que ali no E essa solução é temporária? Não, na minha opinião, é definitiva. Vou te Definitivamente. explicar por quê. Mas ali na questão do viaduto, nós não vamos alugar para para outro, são 31 imóveis lá. Nós vamos licitar, o processo deve ser esse mês, e uma empresa com experiência em gestão desses espaços, a prefeitura vai entregar para ela vai gerir os espaços. Ela vai locar esses espaços e vai pagar para a prefeitura e ela vai administrar. É melhor, senão são 30 problemas. Porque não é papel da prefeitura. Aí o cara não paga, a prefeitura tem que entrar na justiça, não sei o quê. Claro. Então nós invertemos essa lógica, então nós vamos contratar uma empresa que ela vai, e é só que nos parâmetros que nós vamos estabelecer. Quais são esses parâmetros? Não dá para botar qualquer atividade lá. Qual é a ideia nossa? É fazer um polo gastronômico, cultural. Então pode ter um sebo, pode ter uma livraria, pode ter uma comida de boteco, pode ter uma champanheria, pode ter cerveja artesanal, e vamos botar ali parklets na frente, e a prefeitura fica responsável pela segurança e pela limpeza. A limpeza bruta, não a limpeza interna. Claro. Limpeza da rua ali, das Então, calçadas. mais um atrativo ali para o centro histórico, certamente. A nossa expectativa é que março já esteja operando a pleno. Agora, Voltando ao centro histórico, então. se não fechando- der lá se não der certo, por hipótese, aí nós retomamos lá o projeto da São Paulo Parceria. Mas acho que é uma boa solução e é uma rápido. espécie de E é PPP diferente. É uma PPP mais ágil, né? Uhum. Bom, voltando ao centro, então fizemos isso, o gasômetro. Agora, essa empresa que ia demorar mais de 12 meses para fazer um estudo, eu já não contrataria, viu, Schirmer? É muito demorado. Bom, Mas enfim, vamos lá. ela fez um estudo para o gasômetro, é um estudo bem interessante. É uma empresa da Prefeitura de São Paulo. Eles têm qualificação, entendeu? Só que às vezes demora mais do que, no caso específico, não dá para esperar. Sim. Então, o gasômetro também está pronto. Então, tem uma pequena divergência com o governo federal, porque o prédio é deles, mas nós reformamos. Isso não tem solução ainda? Está encaminhado, ele está encaminhado. Isso é uma bobagem, isso é uma tolice, né? A prefeitura botou 26 milhões e na hora de acertar como vai gerenciar, e o governo federal veio dizer, mas eu quero, não sei o quê. Não, Acho que teve uma disputa política ali, né? sem dúvida. Aí o teu prefeito disse, tá bom, se vocês querem, vocês podem retomar o prédio. Pague os 26 milhões que eu gastei lá e faça o que vocês quiserem. Agora, já que eu gastei e vocês nunca fizeram nada, agora eu vou administrar como eu quero. Não tem sentido que a prefeitura gerenciar uma coisa daquele tamanho. Tem que entregar para alguém que possa
cuidar da Então, está segurança. perto agora de um acordo, a É, prefeitura... o prédio está pronto, Sim. praticamente pronto, entendeu? Mas Agora tem que operar, né? depende desse acordo, porque nós estamos com a licitação já praticamente publicada e houve esse impasse e segura. O governo federal está mais calmo? Deve entregar para a prefeitura? Espero. Tá bom. Bom, aí, então, está falando o que as ações que se fez? Os chafarizes do centro, recuperamos ali na General Osório, e Mas as obras na Rua da Praia, no entorno, por que demoraram tanto? o quadrilátero. Essas obras, elas... Bom, fazer obra, isso é uma coisa que eu E quero também um falar. projeto que veio também do governo anterior, né? Isso é muito antigo, isso veio do Fortunati, É. esse financiamento da CAF. Mas o problema ali é que fazer obra em regiões consolidadas é muito complicado, entendeu? Sim, com comércio. Com comércio, com garagem, com estacionamento. E aí tivemos que mudar o projeto no meio do caminho. Realmente tivemos problemas ali, entendeu? Mas agora o teste está concluído e então, mais uma ação. São 8, 9 ruas. Uhum. A Praça da Matriz também foi uma reforma, começou no Marquesan, concluído no nosso governo. O Muro da Mauá, que era muito feio, bom, eu só acho aquele muro horrível, né? Mas, de qualquer forma, agora ele está mais bonito. Tá mais Não enfeia tanto a cidade. Sem dúvida. E depende de uma solução do Cais Mauá agora, para saber se Isso, tira, se não claro. tira. Né? E ali tirar, não substituir, nós vamos dizer que nós estamos tirando para... Eu acho que tem que substituir, sim. Eu também acho. Muito mais moderno. Muito mais do que o muro lá. Muito mais, no mundo inteiro, coisas lindas. Que, inclusive, nem é tão resistente quanto se pensa. Não, outra coisa, o muro não atacou enchente nenhum. Não foi. foi. Pouquinho, né? Não foi isso. Na frente da prefeitura tem 1,80 m de água lá. Se o muro funcionasse, não teria entrado aquela água. Mas tudo bem, eu não quero discutir esse assunto, que é um assunto muito técnico. Eu já tenho briga que chega para comprar mais uma, né? Aliás, o Guaíba é lago ou é rio? Não, Então... tô brincando, eu não vou fazer uma pergunta dessa para ti. Aí ia dizer para ti, tanto faz. Tanto faz. Esses dias alguém falou que Mas eu sabe acho que por ele, que é um ele é um interesse? lago que se comporta como rio. Sabe que aí tem um interesse, né? Tem, claro. Tem Que é a interesse. ocupação das margens. Interesses aí, como dizia o Brizola. É verdade. Mas não vamos discutir isso. Não é o assunto de hoje. Então, estou querendo dizer o seguinte, muitas ações foram feitas. Nós gastamos, nos primeiros 4 anos, 100 milhões de reais para fazer todas essas obras aí no centro. E outras que eu não estou citando aqui. Tu está satisfeito com as obras que foram feitas no centro? Do ponto de vista da necessidade de fazer ou da estética? Estético. Não, no geral, sim. Eu não gostei daquela quadra ali da Andradas. Uhum. A gente ficou muito feia. Mas Dá para melhorar ou agora deixa assim? agora nós vamos fazer ali paisagismo, né? Botar floreira e tal, melhorar um pouco a Eu acho que isso iluminação. falta mesmo. É. Né? Mas, de qualquer forma, quero dizer o seguinte, nós passamos 4 anos fazendo coisas e as pessoas perceberam, melhorando a limpeza, a iluminação pública, etc. e tal. Segurança também melhorou no centro. E agora, nós, um desses empréstimos que o Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento, 400 milhões, é para jogar no centro. Todas as praças, as ruas. Mais obras, então. Mais obras, no centro. Só que não é naquele miolo, aquele miolo ali que foi o mais difícil, já está feito. Agora, Salgado Filho, Júlio Castilhos, Alberto O Bins. entorno da Rua da Praia. Não vai ter tanto problema, ao menos eu estimo que não tem. E, enfim, um elenco de obras, inclusive lá tem uma casa de bomba, que também vai ser financiada. E, então, isso está previsto, são alguns milhões para melhorar ainda mais o centro. Recuperação do patrimônio histórico, tem muitas casas lá que são da prefeitura, que estão, aquela Confeitaria Rocco e outras que estão lá, que estão abandonadas, e que vão recuperar. E também, ali onde é o Esqueletão, hoje era o Esqueletão, ali vai ser construído um complexo desse que eu falei, cultural, social, não mais para o território só do centro. Vai ser ali. Vai ser um ali. No coração do Vai ser ali, um prédio de 12 andares, vai ter ali tudo. Vai ser o prédio. Atenção a criança, jovens e idosos. Ah, legal. E vai ser tudo que tu imaginar que a prefeitura possa oferecer. E vale para toda Porto Alegre, não é só para o centro, que é muito para o centro, então, para Porto Alegre. Claro. E vai ser uma obra icônica. Não, e esteticamente muito bonita. Centralizado, né? Vai ser muito bonita e vai ter vida dia e noite. Então, e agora, por último, foi para a Câmara um projeto de lei dando benefícios fiscais para retrofit, construção no centro, pintura dos prédios do centro, atividades econômicas ligadas à economia criativa e essa área cultural vão ter benefícios fiscais. Isso pega farrapos e a voluntários ali? Porque precisa pega voluntários incentivo. a parte do centro, da rodoviária. Farrapos também.
A Farrapos, ela termina ali no centro. Acho que sim, a Farrapos entra, mas não pelo centro, entra pelo 4º distrito. Tá. A Vai ideia ter uma intervenção na Farrapos. vai ter, Faz tá tempo que tem previsto. projeto interno na prefeitura, fica na Não, gaveta, tem ninguém tira. projeto, mas nós estamos discutindo, viu, questão do transporte, não está no financiamento isso, o estudo sim, mas não Uhum. a obra. E eu vou a Curitiba segunda. Curitiba montou lá um sistema de transporte elétrico, que é um tipo VLT, Uhum. que tem no Rio já, sobre rodas, né, sobre trilho. E é um transporte muito bonito, toda a Europa tem, enfim. Isso. E eu estou indo com o secretário de Mobilidade Urbana para Curitiba segunda-feira para conhecer. E qual é a ideia? Trazer do aeroporto até o centro histórico, ali Uhum. na Praça 15, e pela Farrapos, passando pela rodovia, sai do aeroporto, Farrapos, entra na rodoviária e entra na Voluntários. Usa o corredor. Exatamente. Uhum. E outra ideia mesmo, esse transporte lá do Terminal Triângulo, que fica ali na Zona Norte, pela Cairu ou pela Sertório até a Farrapos e vem ao centro. Aí tu vai tirar aquele montão de ônibus da Farrapos. É Sim. uma coisa impressionante. De certas horários, tu olha ali, tem 10 ônibus atrás do outro e 5 passageiros em cada um. Uhum. Então, a Farrapos, certamente sim, nós vamos melhorar isso aí. Perfeito. E- Deixa eu chamar de novo. Estamos nos encaminhando. Tua assessoria está me olhando com cara feia aqui, Schirmer. Tá dizendo que acabou, que eu Depois extrapolei o Depois elas tempo. brigam comigo e diz que eu mato no peito. Nós vamos marcar uma outra lá em 2026. Nós vamos falar de novo ali por março, tá? Para saber das novidades, início das obras. Mas eu quero te fazer uma última pergunta aqui. 2 ou 3 últimas, rapidão. Mas antes eu quero chamar os apoiadores do Poder RS. Pode rodar. Os whiskies da Union traduzem a personalidade da destilaria, com propostas que vão do blended whisky ao puro malte whisky mais envelhecido da destilaria com 20 anos. Cada produto é elaborado para oferecer uma experiência sensorial exclusiva, produzidos com cuidado e o rigor que garantem a qualidade e autenticidade da marca Union. Adquira através do site www.uniondistillery.com.br. Muito mais é estar na companhia das suas pessoas preferidas. Muito mais é curtir um final de semana na praia com a família. Muito mais é dividir um drink com o amor da sua vida. Muito mais é harmonizar com um bom vinho a receita passada de avô para neta. É comemorar com uma espumante tudo que tiver valor para você. Muito mais abraça os melhores momentos da nossa vida, tanto os grandiosos quanto aqueles que na maioria das vezes moram nos detalhes. Muito mais é viver para celebrar cada momento único. E Fante tem muito mais. A Vinhos do Mundo tem mais de 1000 rótulos para você escolher os vinhos e espumantes que mais te deixam feliz. A seleção do winemaker Leocir Vanazzi reúne o produto dos 12 principais países produtores de vinhos do mundo. Passe em um dos 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Alameda Lípio César, 203, na Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135. E lembre-se, se beber, não dirija. Pessoal, cuidado com o vinho bom demais para ser verdade. Aprenda a reconhecer vinhos com origem garantida e fuja das falsificações e dos contrabandos. Acesse o Instagram, @vinhos.do.mundo e descubra vinhos com história de verdade. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Fica ali na rua Anita Garibaldi, 1680, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Chavin, que é o melhor restaurante peruano da capital. Voltamos com o Poder RS para a parte final aqui com o secretário de Planejamento e Gestão de Porto Alegre, César Schirmer. Tu é considerado no meio político alguém, um representante da velha política. E ficou tão em moda, Schirmer, agora só se fala em nova política, né? Só tem que vir para a política quem era empresário, quem não era político. E aí quem conhece o teu trabalho interno na prefeitura vê a importância dessa articulação política, do diálogo, de conversar, da experiência. Nós nos conhecemos quando tu veio lá de Santa Maria, após aquela tragédia
né, lá da Boate Kiss, e nós estávamos numa tragédia particular em Porto Alegre, na região metropolitana, que era a violência, o crime que tinha tomado conta aqui da capital gaúcha. E o governador José Ivo Sartori, eu era, na época, diretor-geral de comunicação, o secretário Kleber Benvenu era o secretário de comunicação, e o Sartori convidou o Schirmer e não contou para ninguém. Ele pediu para a gente marcar uma coletiva de imprensa no Palácio Piratini e disse que ia anunciar o novo secretário de segurança, que o Rio Grande do Sul inteiro queria saber. Era o cargo menos desejado na época, porque assim, foi a pior crise da segurança pública aqui do estado, 2016, ali 2017. E nós, horas antes, minutos antes, não foram nem horas, minutos antes, entramos no gabinete do governador José Ivo Sartori e lá estava César Schirmer. Kleber me olhou, eu olhei para ele, eu disse, estamos ferrados. Vamos anunciar o Schirmer como secretário de segurança. E aí, tu veio com a tua experiência política, eu conto isso para dizer o seguinte, tu nunca foi brigadiano, policial, nunca atuou na área da segurança, mas trouxe a tua experiência política. E eu lembro que eu te perguntei, Schirmer, e aí, como é que tu vai gerir a Secretaria de Segurança? Não sei se tu lembra, mas é algo que tu costuma dizer. Eu disse, olha, eu não preciso entender do assunto, eu tenho que ter comigo uma equipe técnica que entenda do assunto. E eu sou um político, eu tenho que tomar a melhor decisão baseado no que eu ouço. Então, como faz falta mais políticos da velha, políticos bons, claro, da velha política, mas a minha pergunta não é sobre isso. Minha pergunta é como é que tu convive, né, com a nova política? Claro que o prefeito Melo, acho que ele é até um híbrido, né? Também é lá um politicão da velha política, Ele é. mas se modernizou. Mas tu faz questão de dizer que não, tu é assim da velha política e talvez um dos maiores representantes da nossa velha política, Chiro. Daquela geração, provavelmente eu seja o último remanescente, É verdade. porque eu comecei como vereador em 72, em Santa Maria, em 74 fui eleito o mais jovem deputado estadual do Rio Grande do Sul com 22 anos. Na velha política eu era muito novo, entendeu? É verdade. Imagina deputado. Mas deixa eu te falar duas coisas. Tu falou lá da tragédia de Santa Maria, eu queria fazer um pequeno registro, é uma coisa que até hoje me entristece falar, porque eu vivi aquilo com muito sofrimento. Uhum. Mas graças a Deus, apesar da tragédia, do ponto de vista da prefeitura, eu só quero fazer uma pequena reparação. Não tem nenhum servidor, não tem fiscal, não tem diretor, não tem secretário, nem prefeito, nem vice-prefeito, que tenha sido sequer processado. A Prefeitura de Santa Maria foi a mais investigada do planeta e não fizemos nada errado. Que lá houve um incêndio, que tinha um laudo do Corpo de Bombeiros dizendo que estava correto, e houve lá uma tragédia, infelizmente. Só estou querendo fazer esse registro. Enfim, alguém pode estar ouvindo pensando, o Schirmer fez lá. Não. Nós agimos corretamente. Infelizmente aconteceu uma tragédia, não por culpa da prefeitura. E algo que abalou muito o estado do Rio Grande do Sul, claro que principalmente os familiares, mas também quem era o prefeito da cidade. É, claro. E aí, bom, saí daquela tragédia e vim para outra, que era a Secretaria de Segurança. E graças a Deus, em 2 anos, nós conseguimos reduzir todos os indicadores de insegurança no Rio Grande do Sul, todos. Tu organizou a segurança pública no Rio Grande do Sul, e hoje, se o Rio Grande do Sul vive o melhor momento na segurança pública, com os melhores índices, tudo começou lá com o teu trabalho, Chico. E o governador Eduardo Leite, e agora há pouco, semana passada, o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, fizeram esse reconhecimento ao governador e a ti. Eu vi isso, obrigado de qualquer forma, a eles, né? Mas eu queria dizer o seguinte, eu sou da velha política, sou da antiga política. E aquela política, e tem essa novíssima política, né? E eu faço questão de dizer que eu sou da velha. E sabe por quê? Porque a novíssima é isso que está aí. Essa novíssima política, essa roubalheira, essa falta de respeito à população, Esse bate-boca nas redes sociais. bate-boca, essa falta de interesse público nas decisões. E isto vale não só para a política propriamente dita, estrito senso, que seria o Congresso, os partidos, não, vai também para o Supremo Tribunal Federal, que faz política, né? Agora eu vi ali, contratar a mulher do ministro, o Xandão, por 3.500.000 reais, 3 milhões por mês, 127 milhões. Contrato de quase 130 milhões por ano. 127 milhões, para um pouquinho. Mas onde é que estamos? E fica por isso mesmo, ninguém fala nada, é tudo normal. E esta novíssima política, portanto, eu quero distância disso aí.
distância. Eu convivi com grandes nomes da política e não estou falando do MDB só, não. Tinha gente na Arena que tinha qualificação, Celso entendeu? Bernardi, Celso muita Bernardi, vários, Francisco Turra. pessoas Claro. qualificadas, pessoas honradas. Havia uma divergência. Nós tínhamos uma posição, nós do MDB, eles tinham outra posição. Nós nos respeitávamos, mas divergíamos no plano das ideias. Hoje eu vejo lá no Congresso, primeiro não tem nenhum discurso que se dê prazer em ouvir, né? Uhum. E a briga é pessoal. Tu é um idiota, tu é um canalha, tu é um Com bandido. agressões físicas, E ni- inclusive. Pois é, não há uma discussão política, não, uma discussão De da ideias. ideia, né? Então, essa política que está aí é detestável, eu tenho nojo dela. Esse dia fui lá na Assembleia, estava lá o meu retrato como presidente da Assembleia, quase que eu disse lá para o deputado que está comigo, "Tchê, manda tirar o meu retrato ali, que eu tô com um pouco de vergonha." Então, infelizmente, porque a política, na vida democrática, né, é o exercício do bem comum, é o esforço dos homens públicos de melhorar a vida das pessoas. Infelizmente, isso não tem acontecido. Então, eu sim sou da velha política e tenho vergonha da novíssima, porque ela está levando o país à tragédia, à tragédia. E eu vou dar só para concluir, que eu sei que agora é o teu tempo que está esgotado. Esses dias, ainda quando eu estava na prefeitura e tempos depois, eu fiz um estudo da receita da União, dos estados, do município e dos resultados disso, né? Somar a receita da União, dos estados e dos municípios todos, União, estados e municípios no Brasil, isso dá em torno, anualmente, 6 trilhões de reais. Nas últimas décadas, e vem aumentando, porque o imposto aumenta, né? Porque se a gente vive para pagar imposto e pagar juros de banco. É verdade. Hoje não tem mais a AJ é o banco, né? Não tem nenhum patrocinador tem o banco, Não, então não posso tem. falar à vontade. Então, o que eu estou querendo dizer? Tem um banco seis- só para não deixar livre, tem um banco que vai financiar inclusive as obras de Porto Alegre, tá? Que é o BRDE. Sim, não. Esse é um bom banco com juros baixinhos. Esses bancos de investimento eu tiro da minha conversa, estou falando só banco comercial. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, a soma de tudo que o povo paga de impostos para os estados, municípios e a União, dá em torno de 6 trilhões de reais por ano. Isso vem aumentando. A minha pergunta, melhorou a educação nos últimos 30 anos? Melhorou a saúde? Melhorou a assistência social? Melhorou a qualidade de vida? Melhorou a segurança? Não, não melhorou. Então, melhorou. quer dizer, estão tomando dinheiro do povo para pagar mais impostos, isso é insaciável e não melhora a vida das pessoas. Então, é esse absurdo que me constrange e me violenta, entendeu? Então, até a tua pergunta me permite até fazer esse desabafo. Esse momento detestável da política. Isso que está acontecendo no Brasil não é política, isso é politicagem ou qualquer outra coisa, menos a política no seu sentido mais sério possível, que já aconteceu no Brasil e que acontece no mundo. Tu não vai mais candidatar, então, a nenhum cargo público? Na última eleição, tu se candidatou a vereador. Não, na penúltima, né? Na penúltima. Mas depois larguei, não quis Isso. mais. Não vai mais? Só fiquei até ano passado. Depois do que eu disse, tu acha que eu posso ser candidato? O senhor foi prefeito do centro, agora vai ser o prefeito da Porto Alegre do futuro. E o prefeito Sebastião Melo não pode ir à reeleição. Não, eu tenho 50, eu comecei com 20 anos. Eu tenho 53 anos de vida pública ininterrupta. Acho que está na hora de parar e descansar um pouquinho. Não, mas tu sabe que o segredo da longevidade é continuar trabalhando, Chino. Tu sabe que Tu não consegue ficar em casa 2 dias. sabe que eu tenho 3 filhas, que são casadas, moram todas em Portugal. Eu tenho 4 netos que moram em Portugal. E dia desses conversando com a minha mulher, que se a gente vai embora, hein? Vamos ficar lá com os netos e tal. Aí eu disse, olha, eu até tenho muita vontade disso, porque afinal acho que eu mereço uma pausa. Aí ela disse, mas será que tu aguenta? Acordar Esse é o problema. segunda-feira, num mês tu vai aguentar, mas no mês seguinte tu acorda segunda-feira, e agora o que eu vou fazer essa semana? Tu vai ficar em casa cuidando dos netos. Aí eu disse, o ócio mata, é melhor nós ir levando assim. Mas mais um Portugal, eu tempo. posso te dar uma lista aqui de pelo menos umas 500 vinícolas para visitar. Acho que dá para passar uns 2, 3 anos lá fazendo minhas isso. filhas cuidando dos moram- netos. Minhas filhas moram na cidade Das do Porto, né? Mora na cidade do Cidade Porto. do Porto tem aquele vinho do Porto maravilhoso. Xirmer, prazer te rever. Obrigado, Orestes. Obrigado te ter aqui, tuas ideias, sempre de uma forma muito franca e comunicando muito sobre esse projeto de investimento, sobre o futuro de Porto Alegre. Obrigado. Eu te agradeço. Uma Baita 2026 para nós. saúde e paz. Valeu. Todos. Pessoal,
Esse foi mais um Poder e Resta. Estamos nos encaminhando para os últimos programas deste ano de 2025, um ano importante para todos nós. Ative o sininho, as notificações no YouTube e no Spotify e compartilhe com os amigos também, tá bom? Até semana que vem. O Poder RS tem o apoio de Grão-Pau, consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, reconstruindo cidades, retomando vidas. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. Acesse o site www.fante.com.br e o Instagram @fantebebidas. Vinhos do Mundo. Dezembro na Vinhos do Mundo. Rótulos com 50% de desconto neste mês. EasyGen ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz, sem fazer nenhum investimento. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre.